Olá, meus queridos amigos da nossa classe de estudos da Bíblia sobre as profecias do Apocalipse. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para nós revisarmos aquilo que nós estudamos no último domingo. Vocês viram que o conteúdo do último domingo foi um conteúdo muito importante, um conteúdo extenso, foi explicado ali de maneira breve para que a gente conseguisse ali captar alguns conceitos. Mas hoje eu quero detalhar um pouquinho mais com vocês o capítulo 12 do Apocalipse. E por isso, eu quero pedir que antes que a gente leia o texto bíblico, nós façamos uma oração. Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e amado Pai, louvamos o Teu santo nome. Abençoe agora, nesse momento, que nós iremos estudar a Tua Palavra. Nos ajude a entendermos o que aqui está escrito e nos ilumine com Teu Espírito Santo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então para o nosso estudo? Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler o capítulo e vamos explicando à medida que formos lendo. Para facilitar, eu não vou abrir todos os textos referência que eu irei citar aqui, mas eu vou dar o texto para que você, caso queira acompanhar aí, você dá um pause no vídeo e você pode ler o texto. Eu vou fazer isso para que o nosso vídeo não fique tão longo, tá bom? Então abra lá, Apocalipse 12, verso 1 diz assim: Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Vamos parar aqui e já vamos identificar os símbolos. O texto começa dizendo acerca de um sinal que ocorre no céu. É uma notícia celestial. E o texto fala que é uma mulher. O que é mulher no texto bíblico de Apocalipse? Se você abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versos 21 até o 24, você vai ver que a Bíblia faz uma comparação entre a igreja e a mulher. Cristo representa o marido, a mulher representa a igreja. Então a mulher aqui desse texto de Apocalipse representa o povo de Deus, a igreja de Deus, desde o período do Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde os tempos antigos até os tempos atuais. Essa mulher do texto bíblico aqui, ela está vestida de sol, tem a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas. É interessante esse texto aqui, porque fala da lua, do sol e das estrelas. É uma referência à glória dessa igreja. É uma igreja pura, uma igreja gloriosa, uma igreja que tem a bênção de Deus. O sol, nesse texto, tem um significado especial. Vou dar a referência de texto bíblico para você, Malaquias capítulo 4, verso 2. Em Malaquias 4, 2, Jesus é simbolizado como o sol da justiça. Ou seja, está falando de uma igreja que está revestida de Cristo, uma igreja que é representante real do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem uma glória que procede do trono de Deus. E ela possui uma coroa. Essa coroa aqui, usada nesse texto, o termo bíblico grego é o termo Stefanos, que indica coroa de vitória. Ela era aquela mesma coroa que era concedida, por exemplo, ao campeão de uma corrida nos grandes estádios olímpicos gregos. Stefanos significa que essa é uma igreja que tem sido vitoriosa, que tem vencido nas batalhas contra Satanás, contra o inimigo de Deus. Então uma mulher, igreja, revestida de Cristo, com uma coroa, símbolo da vitória, e ela tem 12 estrelas. Essas 12 estrelas sobre a cabeça da mulher, sobre a coroa, elas representam as duas dispensações, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento figurado nas 12 tribos de Israel, por isso são 12 estrelas. E o Novo Testamento nos 12 apóstolos, por isso são 12 estrelas. E quando você vai lá para Apocalipse 21 e 22 e você vê as descrições da Cidade Santa, você descobre que as portas da Cidade Santa são 12 portas e cada porta tem o nome de uma das 12 tribos. E a cidade tem 12 portas e 12 colunas. E nas 12 colunas estão o nome dos 12 apóstolos, representando a antiga dispensação no Antigo Testamento e a nova dispensação no Novo Testamento, abarcando todo o povo de Deus, desde o início até o fim. É isso que o texto bíblico aqui está explicando e enfatizando. Agora, um outro detalhe. Vamos para o verso 2. Essa mulher, ela se acha grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. O que significa esse grito com dor de parto?
essa mulher, que é símbolo da igreja, símbolo do povo de Deus, ela sempre ansiou no tempo antigo a vinda do Messias. O dia em que nasceria o descendente da mulher profetizado em Gênesis 3,15, que a Bíblia dizia que quando ele nascesse, ele esmagaria a cabeça da serpente. A igreja cristã é o cumprimento dessa promessa, porque se por um lado, hoje nós acreditamos em um Messias, em um Salvador que já veio, por outro lado, a igreja do Antigo Testamento acreditava em um Messias que viria. E esse período aqui ainda é o período do Antigo Testamento, o período em que estava para se cumprir a promessa da chegada do Messias. E de acordo com a Bíblia, a mulher sofre tormentos para dar à luz. Essa terminologia usada aqui, de tormentos para dar à luz, é uma terminologia grega que indica perseguição, que indica tribulação, que indica opressão causada pelo maligno. Significa que no tempo do nascimento de Jesus seria um tempo de grande turbulência, de grande preocupação, de grandes dificuldades, de perseguições. E de fato foi assim, porque no tempo do nascimento de Jesus, a Judéia, que foi o lugar onde Jesus nasceu, passava por grandes revoluções, eram dominados e oprimidos pelo Império Romano. Várias mortes eram causadas, insurreições surgiam, muitas dificuldades o povo de Deus passava naquela época. E governava sobre a Judéia um tirano que se chamava Herodes e ficou conhecido na história como Herodes o Grande. Foi esse mesmo Herodes que mandou que as criancinhas lá de Belém, todas, de 2 anos para baixo, fossem mortas. Ele era um homem cruel. Então o tempo do nascimento de Jesus seria um tempo angustiante, um tempo de provação, um tempo de dificuldade. E justamente foi assim. Agora repare o verso 3. Diz assim, ó: viu-se também outro sinal no céu. E repare que o sinal é visto no céu, indicativo de que Satanás tenta fazer parecer que ele é um representante do céu, um mensageiro do céu. Esse sinal é visto no céu. Um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Um grande dragão. O dragão, nós vamos ler já já no verso 9, é um símbolo de Satanás, o grande inimigo do povo de Deus. Esse dragão é vermelho. Se você abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 1, verso 18, você vai descobrir que o vermelho é o símbolo do pecado. Ou seja, é um dragão contaminado do pecado. Ele é o originador de todo o mal. E diz o texto bíblico aqui que esse dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. O que representam essas 7 cabeças e esses 10 chifres? As 7 cabeças do dragão representam os 7 impérios que o dragão usou no decorrer da história da humanidade para perseguir e oprimir o povo de Deus. Sabe quem são esses 7? São os assírios, os egípcios, os babilônicos, os medos e persas, os gregos, os romanos e, por último, Roma papal, que também foi um poder perseguidor. Esses 7 são 7 cabeças do dragão, porque o dragão concedeu autoridade e poder para que eles perseguissem e criassem grande polêmica, grande perseguição contra o povo de Deus. Então são poderes que foram regidos no passado por Satanás para oprimir o povo de Deus. Ele tem também 10 chifres. Esses 10 chifres representam então a futura divisão do Império Romano entre as tribos bárbaras, que concedeu, como eu já comentei em algum áudio para vocês aí, que concedeu ao poder papal a sua supremacia, que durou 1260 anos, conforme também estava predito aqui. Agora olhe para o verso número 4. O dragão tem uma cauda, e diz que a sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais ele lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então o dragão tem uma cauda, e ele usou essa cauda para arrastar, para conquistar 1/3 das estrelas do céu. O que isso significa? A cauda, se você abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9, verso 15, você vai descobrir que a cauda é um símbolo do engano de Satanás. Então, com o seu engano, Satanás conseguiu conquistar 1/3 das estrelas do céu. E essas estrelas aqui são o símbolo dos anjos. Quer dizer que de cada 3 anjos que existiam no céu, ao redor do trono de Deus, um foi conquistado pelos enganos de Satanás. E foram esses anjos que se tornaram aquilo que nós chamamos hoje de demônios, que trabalham ao lado de Satanás, combatendo contra o reino de Deus, e que estão sob a liderança do grande enganador e do grande inimigo de Deus, que é Satanás.
1/3 dos anjos. E aí a Bíblia fala do tempo do nascimento. Satanás sabia da profecia do nascimento de Jesus e ficou esperando o tempo de Jesus nascer para tentar arrebatar o filho, para tentar matar o filho, para tentar destruir o filho. E foi tudo que ele tentou fazer, porque o verso 5 diz que nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger a todas as nações com cetro de ferro. Jesus Cristo nasceu, a profecia se cumpriu, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente era nascido. Satanás tremeu com o nascimento de Jesus e fez tudo o que podia para tentar destruí-lo. Assaltou-o com as mais cruéis e terríveis tentações. Se hoje nós somos assaltados com as tentações de Satanás, Jesus Cristo muito mais. Porque a Bíblia diz que nós só podemos ser tentados até o ponto em que conseguimos resistir. Está em 1 Coríntios 10:13. Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Mas Jesus, ele tinha toda a força. Ele era onipotente. E quando ele se torna um ser humano, Satanás tenta Cristo em todas as coisas. As tentações sobre Cristo foram cruéis, terríveis. Mas Cristo resistiu e venceu a morte, ressuscitou e foi elevado até o céu. Mesmo com todos os ataques de Satanás, mesmo Satanás fazendo com que o povo de Deus não aceitasse o seu Salvador, porque o Evangelho de João diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mesmo com tudo isso, Jesus Cristo saiu vitorioso. E o final do verso 5 diz: e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Jesus Cristo ascendeu ao céu e hoje intercede por nós lá na presença de Deus. Ele está sentado no trono de Deus, porque Ele também é Deus. Só que aí o verso 6 fala de uma consequência. Quando Jesus vence a Satanás e sobe ao céu, o verso 6 diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, fugiu para os lugares solitários, para os lugares retirados da terra, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. De acordo com a Bíblia, após a ascensão de Jesus ao céu, se levantaria um período de grande perseguição contra a mulher, contra a igreja de Deus. E a igreja teria que fugir para os lugares desertos e solitários da terra. Esse período, segundo o texto bíblico, seria de 1260 dias. Só que na profecia, como nós já estudamos, cada dia representa um ano. Isso está em Números 14, verso 34. Então a Bíblia fala de um longo período, de 1260 anos de perseguição contra o povo de Deus. E foi isso que aconteceu. Quando o Papa recebe dos poderes romanos, das tribos bárbaras, o poder de ser o cabeça da igreja, no ano 538, a supremacia papal durou do ano 538 até o ano de 1798. Nesses 1260 anos exatos, porque em 1798 o Papa Pio VI foi preso pelas tropas de Napoleão Bonaparte e deixou então de ter supremacia sobre as nações, sobre os reinos, sobre os reis da terra. Naquele tempo acaba-se definitivamente a perseguição, mas nesse período todo, todos aqueles que não concordavam com as imposições da Igreja de Roma eram perseguidos e mortos. Milhares de cristãos foram mortos na chamada Santa Inquisição. Mais de 100 milhões, segundo estimativas. Alguns chegam a dizer que foram mais de 300 milhões de cristãos que foram mortos na Inquisição. Porque as pessoas não queriam se conformar com as doutrinas que estavam sendo distorcidas. Queriam seguir a verdade de Deus. E por isso, muitos deles tiveram que fugir para os desertos, para os lugares solitários. As montanhas do Piemonte, lá na Itália, são um símbolo de uma resistência fiel durante mais de 1000 anos de um povo que dentro ali da Itália, perto da sede do governo romano, permanecia fiel a Deus. Esse povo era chamado de valdenses. Eles permaneciam fiéis, guardando os mandamentos de Deus, exaltando a lei de Deus, inclusive o sábado do 4º mandamento. E eram perseguidos cruelmente, mas se escondiam nas montanhas, educavam seus filhos nos caminhos de Deus e depois os enviavam como missionários para pregarem a palavra. A igreja fugiu para o deserto. É isso que a Bíblia diz. Mas no verso 7... agora uma interrupção na descrição da perseguição do dragão de Satanás contra a mulher, contra a igreja. E essa interrupção é para explicar o motivo da ira de Satanás contra a igreja. Agora eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou dizer. A Bíblia fala sobre 3 expulsões de Satanás. Isso mesmo, 3.
A primeira é aquela que a gente leu no verso 4, que fala que a cauda dele arrastou 1/3 dos anjos que havia no céu. Só que quando Satanás foi expulso do céu, ele conseguiu conquistar os nossos primeiros pais e tornou-se, por usurpação, o príncipe deste mundo. Ele conquistou esse reino aqui. É por isso que quando você lê o livro de Jó, a Bíblia diz que veio um dia que os filhos de Deus se apresentaram na presença de Deus e estava lá Satanás junto, dizendo que ele estava cirandeando a terra, andando pelas redondezas da terra, porque ele se considerava o líder desse mundo, o príncipe desse mundo, o regente do planeta Terra, uma vez que conquistou nossos primeiros pais. Então ele era ousado, ele subia até lá no céu para ficar lá atormentando. Só que Jesus fala sobre essa primeira queda. Se você abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10, no versículo 18, você vai ver Jesus falando assim, que ele viu Satanás cair do céu como um raio. Essa foi a primeira queda. Só que Jesus, quando estava para ir para a cruz, quando ele estava para morrer, ele fala da segunda queda de Satanás. Ele diz o seguinte: agora é expulso o príncipe deste mundo, que está lá em João capítulo 12, verso 31. É sobre essa segunda expulsão que esse texto que nós iremos ler agora fala. Vamos ler, verso 7. Houve guerra, peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e seus anjos. Então Satanás com seus demônios pelejam contra Miguel com os anjos de Deus. Quem é este Miguel aqui do texto bíblico? A palavra Miguel é uma palavra que significa, uma palavra hebraica que significa quem é como Deus? Eu pergunto para você, quem é aquele que é como Deus? Uma outra coisa importante sobre Miguel. A Bíblia diz que Miguel é o grande príncipe. Está lá em Daniel capítulo 12, verso 1. Quem é o grande príncipe de Deus? Vai pensando aí. Há uma terceira coisa que a Bíblia fala. A Bíblia chama Miguel de arcanjo. Isso está escrito na palavra de Deus de Miguel como sendo um arcanjo. E o que significa a palavra arcanjo? O termo grego arche, significa chefe, soberano, comandante. Então a Bíblia está falando de alguém que é como Deus, que é príncipe e que é o chefe dos anjos. E aqui nesse texto bíblico, ele lidera uma batalha que acontece no céu. Miguel, queridos amigos, é um símbolo do nosso Senhor Jesus Cristo. É um nome de batalha do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia o nome Miguel, você vai ver que o contexto é um contexto de guerra, de peleja, de batalha espiritual. E aqui nesse texto bíblico, Cristo lidera os anjos de Deus numa peleja contra Satanás. O grande conflito entre o bem e o mal, a guerra de Satanás contra Cristo, que começa desde o princípio, antes da criação desse planeta, até o tempo final. E nesse momento, depois de Jesus subir ao céu, se estende até o céu, porque Jesus agora expulsa Satanás de lá, mais uma vez, dizendo que ele não teria nem sequer direito de mais ter acesso lá no céu, querendo dizer que era o representante da terra. E a Bíblia diz assim: houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, também batalharam o dragão e seus anjos. Verso 8. Todavia não prevaleceram, amém por isso? Satanás e seus anjos não venceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Vocês não vão mais poder nem entrar aqui, nem chegar perto daqui, é o que o texto está dizendo. E aí o verso 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga, o quê? Serpente. Percebe que a serpente está no passado aqui no texto? Dizendo que ele foi a antiga serpente um dia, nesse momento ele é expulso, o mesmo dragão que um dia havia sido a antiga serpente. E eu quero fazer um parênteses aqui. Se você quer saber um pouquinho mais sobre os métodos de engano da serpente, acesse o canal do YouTube do Espaço Alfa e assista o sermão do sábado passado, que eu falei sobre os métodos de engano que Satanás usou como serpente, tá bom? Fica uma dica para você. E ele se chama Diabo, Satanás, sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, aqui para a terra. E o verso 10 contém agora uma alegria, um cântico de regozijo no céu, dizendo assim: agora veio a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso quem? O acusador de nossos irmãos. Olha o papel de Satanás, é de acusador. Ele te leva ao pecado e ele te acusa do pecado. É assim que ele faz.
Ele te convence a pecar e depois ele te acusa por você ter pecado. Mas ele foi expulso, o que acusava a gente de dia e de noite diante de Deus. E o verso 11 diz: eles, pois, o povo de Deus, a igreja de Deus, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. É a morte de Jesus que traz a vitória para nós. É a morte de Jesus que nos dá poder para vencermos as tentações. E diz ali o texto bíblico: e por causa da palavra, do testemunho que deram. São fiéis à palavra e dão testemunho com sua vida e muitas vezes com seu próprio sangue, porque o verso 11 termina dizendo assim: e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Milhares de cristãos mortos, mas não negaram sua fé, permaneceram fiéis a Deus. E o verso 11 diz assim: por isso festejai aos céus. Houve uma festa no céu com essa segunda expulsão. E ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E esse termo, sabendo que pouco tempo lhe resta, indica que quanto mais o tempo vai se aproximando do fim, maiores serão os ataques de Satanás, a guerra de Satanás contra a mulher, contra o povo de Deus, contra o povo que quer ser fiel a Deus. Eu falei de 2 expulsões. A terceira nós ainda iremos estudar quando formos estudar Apocalipse 20, que é um banimento do contato com qualquer ser humano. Você vai estudar isso posteriormente. Mas o verso 13 retoma a chamada da perseguição, porque ele diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado na terra, quando ele foi expulso nessa segunda vez, ele perseguiu a mulher, a igreja, que deu à luz ao filho varão, porque Cristo nasceu no meio do povo de Deus, ele era parte do povo de Deus, e ele é o fundamento do povo de Deus. E diz o texto bíblico assim: e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia. Isso é símbolo de velocidade. A igreja precisou fugir, correr, muitos tiveram que deixar casas, deixar tudo para fugir da perseguição. E diz assim: para que voasse ao deserto, ao seu lugar, onde aí é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa referência aqui, eu já expliquei para vocês, é uma referência a Daniel 7:25, que fala de 3 tempos e meio. Cada tempo representa um ano, e esse ano, 360 dias, então 3 anos e meio dá o total de 1260 dias. Cada dia representa um ano, então são 1260 anos. A mesma referência lá do versículo 6. Então a Bíblia diz que Deus sustentaria a igreja perseguida durante 1260 anos. Ele estaria junto com a igreja, ele daria pão para essa igreja no deserto. Do mesmo jeito que quando Elias foge de Jezabel, da mulher ímpia, para o deserto, a igreja, quando foge da mulher ímpia Babilônia, do dragão que é Satanás, no deserto, Deus sustenta a igreja também. E aí diz o texto bíblico assim: fora da vista da serpente, e verso 15... então a serpente arrojou de sua boca. A boca representa as falácias, as falsas doutrinas, o poder, a autoridade, as leis governamentais que o poder de Satanás, através do império de Roma papal, impunha sobre os governos, sobre os líderes, sobre os reis, para que colocassem leis que proibiam o povo de Deus de adorar a Deus conforme sua consciência e conforme se achava escrito na palavra. E diz ali que lançou atrás da mulher água como um rio. Se você abrir sua Bíblia em Apocalipse 17:15, você vai ver que as águas simbolizam povos, multidões, nações e línguas. Na área mais densamente povoada do mundo, na Europa, no Oriente Médio, uma séria perseguição começou contra o povo de Deus. Milhares de pessoas se uniam para perseguir os fiéis. É isso que a Bíblia diz que aconteceria. Mas o verso 16 traz uma boa notícia. O verso 16 diz: a terra, porém, socorreu a mulher. Se águas representam povos, multidões, nações e línguas, terra, que é o lugar seco, representa uma área que até então é praticamente desabitada ou com pouca habitação. E essa terra aqui do texto bíblico é símbolo da América, símbolo do descobrimento de uma nova terra, de uma terra onde a liberdade religiosa imperaria, onde as pessoas teriam direito de adorar a Deus conforme a sua consciência. E os Estados Unidos surgiram como uma nação protestante, uma nação onde as pessoas podiam adorar a Deus longe das perseguições de Roma papal. A terra abriu
socorreu a mulher, abriu a boca, engoliu o rio, e o dragão foi arrojado do rio que foi arrojado da boca do dragão. Então, através do nascimento da nação protestante norte-americana, o povo de Deus teve um alívio de sua perseguição. Só que olha o que a Bíblia diz. A gente vai voltar a falar sobre essa terra. Vocês vão estudar aí com o irmão Olímpio sobre a terra, o que ela significa. Mas olha o que diz ali no verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Quando os 1260 anos acabam, em 1798, a Bíblia diz que ainda acontecerá uma última batalha. O dragão vai ficar irado contra a mulher, vai fazer guerra contra o restante dos seus descendentes. E quem são eles? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse testemunho de Jesus, em Apocalipse 19, verso 10, a Bíblia diz que é o dom profético, o espírito de profecia. Um povo que teria dentro de si a guarda fiel aos 10 mandamentos, inclusive o quarto, o sábado. E também receberia dentro de si a manifestação do dom profético. Queridos amigos, só há uma igreja que se enquadra nessa característica bíblica que surgiu após o ano de 1798 e que guarda os mandamentos de Deus e teve dentro de si a manifestação do dom profético. E essa igreja é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, queridos amigos, aqui está uma revelação gloriosa de que Satanás batalha, guerreia contra o povo de Deus, mas que todo aquele que permanecer agarrado ao Senhor Jesus e buscar ser fiel àquilo que diz a palavra de Deus, nunca cairá, permanecerá fiel e vencerá, porque diz ali no verso 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então se apegue a Jesus, entregue sua vida a Ele e se una ao povo de Deus, que guarda os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Vamos fazer uma oração? Querido e amado Deus, obrigado pela revelação da Tua Palavra, pela profecia tão maravilhosa de Apocalipse 12. Nos ajude a entendermos cada dia mais. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.